Paz e bem, irmãos e irmãs, é sempre uma alegria poder falar da nossa vida, do nosso chamado, da nossa vocação. Mas primeiramente, preciso falar um pouco da minha família. Meu pai nasceu na Bahia, Bom Jesus da Lapa, minha mãe, Minas Gerais, Bom Jesus do Galho. Vieram para o Paraná, interior oeste, numa cidade chamada Assis Chateaubriand, tentar ganhar a vida. E foi nesse pequeno município que eu nasci. Moramos no sítio muitos anos, participando da igreja, fazendo aquela caminhada bonita. Missa apenas uma vez por mês, quando o padre vinha. Normalmente a missa era no dia de semana, à tarde, e nós fazíamos uma caminhada até chegar à igreja, mas sempre com muita alegria. Também gostávamos muito de participar das novenas de Natal, momentos às vezes que as pessoas faziam nas casas, os terços, terço de Santo Antônio, terço de São João. Participava de forma muito ativa da comunidade, o pai como catequista, a mãe colaborando, ajudando, e foi nessa vida de fé que a gente foi crescendo, criando os primeiros passos também na vida cristã, religiosa, católica, uma comunidade muito simples, Sagrado Coração de Jesus, mas todos os domingos tinha a celebração do culto, onde as pessoas se encontravam, onde louvávamos o Senhor, rezava de um jeito muito simples, mas ao mesmo tempo muito profundo, pessoas de muita fé, que demonstrava verdadeiramente um amor à igreja, um amor a Deus e um amor à comunidade também. Minha família, sempre muito pobre, vivendo na simplicidade, trabalhando por dia, trabalhando na roça para algumas pessoas, mas vivendo uma vida extremamente simples, de pobreza, na verdade. Depois, com o passar dos anos, os filhos começaram a crescer um pouco mais. Meus pais, seu Alcides e Dona Maria, tiveram 4 filhos. E os filhos começaram a crescer, precisava tentar algo novo. Novamente, vão arriscar a vida. Primeiramente, vieram da Bahia, de Minas, para o Paraná, para tentar a vida. Agora estavam indo para a cidade, ainda em Assis Chateaubriand, mas tentar arrumar um melhor emprego, dar estudo para os filhos, pois era uma dificuldade muito grande estudar no interior, precisava ir longe de ônibus, só tinha uma escola primária e depois logo em seguida precisava sair para estudar. Meus pais foram para a cidade. Rapidamente, no seu jeito simples, tentaram um emprego. Meu pai logo começou a trabalhar naquilo que via pela frente. O que aparecia ele pegava, trabalhava, minha mãe também, de diarista, trabalhando para os outros. E assim começou a cuidar da família. Os irmãos mais velhos também começou a trabalhar, a irmã já casou, e eu, com 11 anos, também comecei a trabalhar num pequeno mercado, uma mercearia. Estudava de manhã, trabalhava à tarde, sobretudo nas entregas das compras que as pessoas faziam, era uma mercearia, então a gente tinha lá uma bicicleta cargueira, que a gente chamava, para levar as compras para as pessoas. E ali eu fui aprendendo também a trabalhar, aprendendo a conversar um pouco mais, porque tinha uma vergonha terrível. Também fui terminando a catequese, fiz o crisma. Depois, logo em seguida, comecei também, ainda estudando, comecei a trabalhar no outro local, no escritório de contabilidade, mas não mais meio período, já o dia inteiro, com 12 anos, sempre animado para buscar algo para a vida, porque de fato a nossa vida era um tanto quanto sofrida de forma geral, vivendo do limite, na verdade, né? Vivendo no limite da vida. Mas era uma família feliz, com algumas dificuldades, com certeza, mas os meus pais sempre deram testemunho de vida, testemunho de oração, um testemunho também de família. Isso foi fazendo com que a gente crescesse dentro desse meio, nessa espiritualidade. É verdade que eu,
a partir dos 9 anos, acredito, aproximadamente, comecei a me afastar. Comecei a desobedecer muito os meus pais, achando que era capaz de tudo, achando já que não precisava de ninguém. Foi o início da minha adolescência de uma forma muito dura, de uma forma estranha, com muitas desobediências, mas ainda assim enxergava para frente. Na verdade, faltava perspectiva diante daquela situação de pobreza, olhava para frente, às vezes desanimava, mas ainda assim, olhava meu pai trabalhar, olhava minha mãe trabalhando, dizia, preciso trabalhar, preciso ser alguém na vida. De um jeito ou do outro, eu preciso ser alguém na vida. E comecei a trabalhar muito cedo, para ser bem sincero, muitas dificuldades na escola, temperamento um pouco explosivo, tive muitos desentendimentos na escola também, inclusive 2 anos tendo que parar de estudar para não ser reprovado, porque certamente seria, por desentendimentos com colegas de sala de aula, e a vida foi dessa forma, foi passando, eu com as minhas desobediências, afastamento da igreja, já não queria ir na igreja, porque parecia que já não tinha mais sentido, parecia que eu não tinha uma resposta para aquilo que a gente vivia, para aquilo que eu esperava, para aquilo que eu queria, para aquilo que eu sonhava, na verdade. Vendo a situação dos meus pais se desgastando, trabalhando como nunca, e não sobrava absolutamente nada, e às vezes eu percebia uma certa frustração de não conseguir algo melhor, e aquilo me incomodava muito também, e eu pensava, vou trabalhar, e comecei a trabalhar, ganhar um dinheirinho, cuidando, guardando, logo fiz uma conta, na poupança, fui guardando aquele dinheirinho, graças a Deus o meu pai pegou um trabalhinho um pouco melhor, a minha mãe também começou um pouquinho melhor, e as coisas na família foram melhorando. É verdade que as minhas desobediências, o meu jeito de ser continuava cada dia pior, certamente, inclusive andando com algumas pessoas que talvez não eram as melhores naquele momento, mas estava andando com elas, aprendendo aquilo que certamente não aprenderia em casa. Uma desobediência, um rancor, os ressentimentos que estavam sempre à flor da pele. E assim foi a minha adolescência, com muitas dificuldades, também coisas boas, né? O esporte sempre fazendo parte da vida, as brincadeiras, as discussões com os amigos, as brigas com os amigos, mas foi assim a adolescência, foi assim que a gente foi crescendo nesse meio. Depois trabalhei um bom tempo no escritório de contabilidade, como office boy, ali aprendi bastante coisa também, logo em seguida o patrão achou que certamente teria uma possibilidade de aprender rapidamente, me colocou para trabalhar dentro do escritório, e me deu algumas oportunidades. Então com 12 para 13 anos, eu já trabalhava dentro de um escritório de contabilidade no setor razão. E ali aprendi muitas coisas, com certeza. Mas dentro de mim tinha algo que eu não mencionei no começo, mas sempre calava fundo. Desde criança, quando chegava o dia da missa, eu ficava olhando aquele padre que chegava com seu carro, com uma mala, aquela malinha de missa que os padres normalmente carregam, sobretudo no interior, e eu sempre dizia, um dia eu vou carregar essa mala. Um dia eu quero ser como esse padre. Eu preciso ser como ele. Mas aquilo estava dentro do coração. As pessoas percebiam, dizendo, o Amarildo poderia ir para o seminário ser padre, mas aquilo era sempre guardado porque tinha vergonha, inclusive, de falar. Tinha um jovem naquela época que dizia, você vai ser padre? E um dia meu pai, na sua simplicidade, disse, não, ele não vai ser padre, não tem como estudar, nós somos pobres, não tem como estudar. Aquilo marcou no coração de uma forma muito profunda. Na simplicidade do meu pai, ali criava certamente uma barreira. Nós não temos condições de pagar estudo, não vou estudar, não terei como estudar, então não serei padre. Guardei, silenciei e nunca mais quis falar nesse assunto. E o tempo foi passando. Aos 14 anos, aproximadamente, já trabalhando com muitos planos na cabeça, planos bons e outros nem tanto, pela minha adolescência um pouco bagunçada, desequilibrada, muitos planos, repito, alguns não muito bons,
Mas aquele desejo, aquela semente que tinha sido plantada lá atrás, naquela comunidade Sagrado Coração de Jesus, na minha família, meu pai e minha mãe, aquela semente continuava dentro do coração, ela não foi tirada. Eu vou ser padre um dia, não sei como, mas vou ser. E um dia, depois de saber que no meu bairro tinha um seminarista chamado César, que veio para o seminário, foi para o seminário em Toledo, dos frades menores, que eu nem sabia o que era isso. A gente falava que eram os padres capuchinhos. E ele veio para o seminário, tinha muitos seminaristas, claro, e ele, voltando nas férias, tentou convencer o meu irmão a ir para o seminário também, até porque o meu irmão jogava muito bem futebol. Ele queria levar meu irmão certamente para fazer parte desse time. E eu fiquei sabendo que o padre reitor iria visitá-lo e também depois passaria na minha casa a visitar o meu irmão. O meu irmão disse: eu não quero saber disso, não me interessa. E foi, não sei para onde, saiu de casa. E eu já trabalhava. E naquele dia eu pensei, bom, quem sabe a minha oportunidade de conversar com esse padre, de saber quem são, o que se faz e como a gente faz para entrar no seminário. E de fato, pedi dispensa do trabalho aquele dia para o meu patrão, que me permitiu, e eu aguardei então aquele padre com ansiedade. Ele me visitou uma vez, outra vez. Comecei a fazer uma pequena caminhada de estágio vocacional, visitando Toledo, que era próximo de Assis, mas para mim parecia uma longa viagem. 40 quilômetros, mas parecia uma longa viagem, nunca tinha viajado. Parecia muito distante, parecia que estava indo para um outro mundo. E ali comecei a minha caminhada. Logo no ano seguinte, depois de passar nos estágios vocacionais, nos testes, que eu não sei nem como passei, entrei para o seminário no ano de 92. Confesso que no primeiro momento foi extremamente frustrante. Chegando no seminário com aquela mentalidade, eu estou entrando para ser padre, então já tenho que ser santo. E na verdade descobri que no seminário, santos somente certamente os frades mais idosos que tinha no seminário, que tinha uma vida de santidade, Frei Eusébio, Frei Euceu, Frei Edmundo. Mas os seminaristas não tinha absolutamente nada de santos. Pelo contrário, dificuldades, algumas pequenas encrencas, desavença, porque éramos em 67. Isso me incomodava, dizendo: mas eu vim para o seminário para ser santo, eu não vim para o seminário para jogar bola somente. E aquilo me incomodava. Em muitos momentos pensei em ir embora, inclusive dizendo: eu vou embora e quero entrar na política porque é um caminho interessante. E acabei não indo. Tinha um frei na época, um religioso chamado Agostinho Schmidt, que me ajudava a dizer: não, você não precisa ir embora, isso vai passar, você precisa viver a sua vida, viver com garra, com fidelidade, com coragem. E ali eu fui aprendendo a conviver no seminário, aprendendo a viver com o diferente. Não foi fácil, tive muitos desentendimentos, um temperamento forte com os superiores, com os seminaristas, com professores, mas sempre com muita garra naquilo que eu fazia, no esporte, no trabalho. Tinha uma determinação muito grande no coração. Eu sabia, de fato, o que eu queria. Mas pelos desentendimentos, pelas situações temperamentais, acabei sendo mandado embora também do seminário 2 vezes. Mas mesmo sendo mandado embora 2 vezes, eu não deixei de acreditar em momento nenhum. E na época consegui voltar. Lembro, faço memória ao Frei Irineu, que no primeiro momento era ministro-geral, e disse: volte, você vai voltar. Darei um jeito, vamos conversar com o reitor e com os outros do seminário, você vai voltar, vai fazer a sua experiência, vai continuar. E ali eu me agarrei, de fato voltei, novamente fui mandado embora, consegui voltar novamente, poucos dias, e ali eu disse: chega, está na hora de tomar decisões, está na hora de mudar, até porque me apontaram algumas situações que eu precisava mudar, alguns pontos essenciais. Eu disse: está na hora de tomar vergonha na minha cara, eu preciso mudar. Eu vim para o seminário para ser santo, eu vim para o seminário à toa, não vim para o seminário para andar à toa, não posso perder o meu tempo. E ali eu comecei aos poucos mudar. Fiquei 5 anos no seminário menor, depois fui para Ponta Grossa fazer o noviciado. Ali a caminhada já um pouco diferente, a gente já recebia o hábito.
O dia que recebi o hábito, chorei, porque agora eu dizia: posso ser como São Francisco de Assis, posso ser como Frei Pio, mas eu não sabia que esse corpo aqui era do Amarildo, cheio de pecado, cheio de problemas, cheio de dificuldades. E aquele ano de noviciado, que nós chamamos também do ano da provação, foi extremamente bonito, duro, pela disciplina e ao mesmo tempo difícil, ainda pelo meu temperamento, ainda pelas situações que eu criava, na verdade, não culpando ninguém, mas eu criava, a ponto do superior, mestre de noviço, dizer em alguns momentos: eu não sei o que fazer com você, nós não sabemos mais o que fazer com você, como se dissesse: precisamos te mandar embora, não adianta, você não tem mais jeito. E eu sempre dizia: por favor, me dê uma chance, eu vou melhorar, eu vou mudar, eu quero, eu preciso. E eles me davam nova chance. Chegando no final do ano da aprovação para fazer os votos, ele me disse: eu não sei o que fazer de novo, não sei se você vai fazer os votos, você é complicado demais, eu não sei o que fazer, mas com muito custo me deixaram fazer os primeiros votos religiosos. E ali começava a viver os votos de pobreza, castidade, obediência. Confesso que foi um momento de muita alegria receber os votos das mãos do superior geral na época, Frei Irineu. Aquilo me marcou profundamente, mas cada dia mais eu percebia que aquela pessoa que estava dentro daquele hábito continua sendo o Amarildo, cheio de problemas e dificuldades. Cheio de problemas e dificuldades. Mas ali eu experimentava algo novo, dizendo: é o caminho, eu sei o que eu quero. E fui sendo moldado aos poucos pelos superiores, pelos formadores, fazendo filosofia, com muitas dificuldades com alguns formadores também, a ponto de ouvir em alguns momentos: você, não sabemos o que fazer, não tem mais jeito, você é difícil demais, você questiona tudo. E ali eu passei por muitas situações difíceis, a ponto de, numa época, eles me mandaram embora novamente. Eu disse: eu não vou sair, enquanto não me falarem o porquê exatamente, escrever, porque eu não vou parar, eu preciso ir, eu vou continuar, vou entrar numa diocese. E pedi novamente uma oportunidade, me deram, depois de reuniões e mais reuniões, me deram uma oportunidade. Eu disse: agora sim eu vou agarrar com todas as forças. O tempo foi passando, e o Amarildo continuava, melhorava um pouco, piorava um tanto, e assim foi. Lá pela frente me chamaram de novo dizendo: não tem mais o que fazer, agora basta, você precisa ir embora, vai viver a sua vida. Eu disse: eu não vou embora, não vou, a minha vida é aqui, meu caminho é aqui, eu vou mudar, eu vou melhorar. Sim, mas você está falando há tantos anos, há mais de 10 anos e não muda. Eu disse: mais uma chance. Fizeram reuniões novamente e disseram: tá bom, vamos te dar uma oportunidade, mas você vai parar de estudar, vai para uma casa, vai ficar lá. E assim eu parei de estudar aproximadamente 2 anos, proibido de estudar. Tinha que fazer uma experiência de vida, de comunidade, de trabalho simples, dos mais simples possíveis. Mas ali eu aprendi que eu precisava me controlar um pouco mais. Naquele momento eu comecei a perceber que eu precisava me controlar. De fato eu precisava mudar e precisava dar um passo na minha vida, e não era um passo qualquer. A igreja me chama, eu quero, mas eu preciso me moldar, eu não posso fazer aquilo que eu quero, mas é aquilo que a igreja me pede. E passei esse período de provação durante 2 anos aproximadamente, extremamente difícil. Mas foram os anos que certamente moldaram também a minha vida, o meu coração. Depois retornei aos estudos, consegui fazer os votos perpétuos. Até uma semana antes não sabia se iria fazer ou não, porque o superior disse: olha, não sabemos se você vai fazer os votos perpétuos, está muito difícil, embora está marcado. Eu disse: bom, então explica para os meus pais que já está marcado, falta 4 dias. Teríamos um encontro em Toledo. Eu disse: meus pais moram perto, por favor, explica para eles que eu já não tenho mais coragem de falar com eles a respeito. E o superior na época conversou novamente e chegaram à conclusão: deixa que faça, vamos arriscar. E arriscaram. Eu fiz então os votos perpétuos. Estudei mais 1 ano e meio, 2 anos, terminei os estudos, e ainda ficou algumas matérias para trás, porque quando eu parei, perdi o ciclo de estudos, mas fui transferido naquela época, após os estudos, para o Pará. E ali já começa um período de maior maturidade,
Fui aprovado para os votos perpétuos, fiz os votos, portanto. Depois fui aprovado para o diaconato, já morando no sul do Pará. E no sul do Pará, eu, juntamente com o Frei Luiz Ferentim, Frei Antônio José, assumimos uma paróquia extremamente grande. Tínhamos comunidade a quase 300 quilômetros de distância. E ali nós nos dividimos para tentar acolher e atender melhor o povo. O Frei Ferentim, que era padre, morava num lugar no município, no pequeno distrito, e eu morava na sede, não sendo padre ainda, e ainda não tinha feito também ainda o diaconato. E ali nós começamos o nosso trabalho pastoral, com muita alegria. No começo muito difícil, muitos desafios, mas também com muita alegria, posso dizer. Quanto mais comunidades nós descobrimos, mais felizes nós ficávamos. Por poder dar uma palavra ao povo, por poder levar a palavra, levar a Eucaristia. Então nós fomos desbravando, descobrindo, ajudando esse povo, caminhando com o povo, porque na verdade a gente percebe que não somos capazes de nada. Quando a gente imagina que vai levar o Senhor, quando a gente chega lá, Ele já está há muito tempo. É nós que precisamos nos adaptar e caminhar junto com o povo. E ali nós começamos a caminhar junto com o povo da Diocese de Conceição do Araguaia, numa paróquia no município de Santa Maria das Barreiras. Ali tinha algumas irmãs religiosas também, as irmãs que doaram suas vidas, E nós começamos, irmãos e irmãs, a viver esse caminho, a viver esse momento de fé, momento de espiritualidade, momento de desafio. Às vezes não tendo quase nada para os trabalhos, pegando carona, andando de moto, andando de qualquer jeito. Mas foi ali que começamos o nosso trabalho. Foi ali que comecei, de uma forma mais profunda, viver a pastoral. Um ano depois, me ordenando, fiquei ainda naquele município, naquela paróquia Senhora Santana, e logo depois fui transferido para a paróquia Sagrado Coração de Jesus, em Santana do Araguaia. Desses dois municípios, dessas duas paróquias, Senhora Santana e Paróquia Sagrado Coração de Jesus, eu aprendi de fato um pouco o que é ser padre. Que no fundo é confiar na graça de Deus, é deixar o Senhor tocar o coração, é deixar o Senhor moldar, é deixar o Senhor conduzir, é não atrapalhar para que a obra possa acontecer. E eu posso dizer para vocês, depois que me tornei padre nessa região, eu disse a Jesus: o meu ministério precisa estar a seu dispor. Faça de mim aquilo que o Senhor quiser. E eu posso dizer que enquanto estive naquela paróquia, naquela diocese de Conceição do Araguaia, com o bispo Dom Dominique Marie Denisiu, aprendi muitas coisas. Aprendi a ser padre, aprendi a perdoar, aprendi a amar, aprendi a ser próximo, aprendi a escutar as pessoas. E ali, exatamente ali, nesses lugares, que eu fui aprendendo então a ser padre, que é estar a serviço do próximo, que é viver com o próximo, que mais do que mostrar caminhos, apontar segredos de vida cristã, é caminhar junto, é viver junto, é viver as tristezas, esperanças, alegrias, dores, é experimentar aquilo que o povo experimenta, é viver aquilo que o povo vive, do seu jeito, da sua cultura, mostrando que nós temos um Deus que é apaixonado, mostrando que nós temos um Deus extraordinário, que acredita em nós mesmo diante da nossa fraqueza, mesmo diante da nossa pequenez, mesmo diante das nossas misérias humanas. Deus continua acreditando em nós. Portanto, irmãos e irmãs, aprendi que ser padre é caminhar junto. Aprendi que ser padre é servir. Aprendi que aquele ideal tão grande que eu sempre imaginava, de fato é. Não por aquilo que nós carregamos de autoridade, mas aquilo que nós temos no coração da presença do Senhor. E cada dia mais eu vou percebendo que o meu ministério, ele vai sendo moldado na medida que eu permito que Deus trabalhe na minha vida. Cada dia mais eu descubro a autoridade de Deus na vida de um sacerdote.
que por si só não é capaz de nada. O padre que fica padre para si mesmo está perdendo o seu tempo. Mas quando nós ficamos padre, a serviço do reino, a serviço de Deus, a nossa vida começa de fato a valer a pena. E eu posso dizer para vocês hoje, sou muito feliz em ser padre. Trabalhei no Pará, no sul do Pará, durante 8 anos. Confesso que foi tempo maravilhoso, um tempo extraordinário, um tempo que eu vivi, um tempo que eu renasci, um tempo que eu aprendi a rezar, um tempo que eu voltei certamente ao meu primeiro amor, que eu descobri lá na minha casa, com os meus pais, lá na comunidade Sagrado Coração de Jesus, pequenina, mas cheia de vida, cheio de amor. E ali eu vou percebendo, irmãos e irmãs, que a gente vai se completando a cada dia, vai vivendo a sua história, vai permitindo que Deus trabalhe em nós. O tempo no Pará foi fácil? De forma nenhuma. Foi desafiador. Quem sabe no outro momento eu poderia colocar os desafios da missão. Os desafios da missão. Mas hoje eu posso dizer para você que me acompanha nesse momento. O sacerdócio, primeiramente, é um dom de Deus, é um chamado de Deus, é Deus que chama. E eu sempre digo, não tenho vergonha de dizer, Deus chama aquele que Ele quer. Deus não chama os melhores, porque se Deus chamasse os melhores, eu tenho certeza absoluta que eu jamais seria. Porque, sem demagogia, nunca me senti bom em muita coisa. Na verdade, dificuldade de falar e outras dificuldades que eu tinha, um pouco de atraso até nos estudos, porque perdi 2 anos. Mas percebo, irmãos e irmãs, que quando Deus chama, Ele vai conduzir. E como dizia o Frei Edmundo, muito ajuda quem não atrapalha, e hoje estou tentando não atrapalhar Deus no meu ministério, porque é Deus que conduz. Ser padre é isso, é ser conduzido pela mão misericordiosa, poderosa e justa de Deus. E eu posso dizer, nesse momento, que sou extremamente feliz na vocação que eu assumi. Uma vocação que é um chamado de Deus. É um chamado que o Senhor me fez para viver mais perto dEle. Por vezes, junto com os irmãos, trabalhando para os irmãos, servindo essa igreja santa e pecadora. Agradeço a Deus pela oportunidade de viver o meu ministério na simplicidade. Confesso que eu continuei a pessoa simples que eu era, mas hoje, entendendo um pouco mais que Deus tem me conduzido, que Deus tem me segurado, que Deus tem me fortalecido a cada dia. E a fé é sempre uma experiência nova, de crescimento, de amor, de misericórdia, de compaixão. Por isso eu agradeço a Deus por ser padre, por Ele ter me escolhido. Entre tantos e tantos melhores, Deus quis me escolher. E eu agradeço a Deus e quero dizer, Senhor, muito obrigado pelo dom do meu ministério sacerdotal, pela minha vida, pelo meu chamado. Obrigado pela minha família que me ensinou a ser gente, que me deu os valores da vida, que mostrou como de fato eu preciso ser. Antes de ser padre, antes de ser ministro ordenado, eu sou uma pessoa que tenho valores, que tenho compromissos, que vivo esse dom do amor, o dom do perdão, o dom da esperança. Obrigado às pessoas que estão me ensinando a viver, desde a minha primeira comunidade até hoje, as pessoas que me acompanham, as pessoas que sabem das minhas lutas, as pessoas que sabem dos meus sonhos, que é evangelizar. Cada dia mais eu percebo que nós somos evangelizadores por essência e por excelência, porque Deus nos chama a viver esta graça. Chamado de Deus, chamado de Deus. Não temos merecimento nenhum, apenas um chamado de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,
para sempre seja louvado. Paz e bem a todos, que Deus vos abençoe e vos guarde. Mostre sua face e tenha de vós misericórdia. Que Deus vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Por favor, reze por mim. Deus abençoe. Paz e bem.